Bem, pessoal, nós continuamos no segundo livro ditado pelo Espírito Patrícia, que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos, e nós tínhamos chegado a um ponto em que a turma se reunia após uma tarefa e começaram a falar sobre a desencarnação, a reencarnação, e cada um estava contando a sua experiência com a sua própria desencarnação. A Patrícia tinha acabado de contar como tinha sido a desencarnação dela, como ela tinha passado por todo aquele processo. E nós íamos iniciar a narração de um dos colegas da Patrícia, que era o Zé. Então, vamos, a partir daqui, continuar a leitura. Zé narrou a sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo, é de morrer de rir. Morri de susto. Verdade, estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse, e como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar, até que pegou e saiu um segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? Nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui em casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Vi-me no caixão. Senti-me mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus. Comecei a gritar a Deus, pedindo perdão e socorro. Senti ser chacoalhado. Calma, Zé, que escândalo. Era minha mãe, que já desencarnara há tempo. Mãe, disse gritando, me socorre. Morri ou estou louco? Calma, filho. Tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou sua mãe, que o ama muito. Não tenha medo, vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e voltou à sala, onde estava o caixão com meu corpo, para acabar de desligar-me dele. Dois amigos passaram perto de mim e comentaram. O Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu, morreu de susto. Isso é que é jeito de morrer? Isso é jeito de morrer? Piadas a São Pedro, pensei. Estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando sono. Venha, Zé, disse mamãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre e católico frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço este curso para melhor servir. E interessante, né? Claro que fica parecendo uma história divertida, né? Quase uma piada. Mas como é bacana, né? Quando você vê uma história que alguém desencarna, né? E é logo acolhido por familiares que o amam. E como, né, ele fala que o momento da prece no ambiente, como modificou toda a vibração envolvendo-o e fazendo com que ele se tranquilizasse, que passasse a começar a perceber as coisas que estão acontecendo por um outro foco, né, por um outro prisma.
E essa história assim divertida me lembrou uma história que a Solange me contou há alguns dias, né? O que ela ficou sabendo, né? Não lembro onde é que foi, né? De uma sequência de mortes no mesmo instante, desencadeadas não pelo susto em si, mas um acontecimento desencadeou o desencarne dos outros. Tem como... Você lembra da história, Solange? Foi na Argentina. O cachorro passou pela varanda e caiu em cima de uma senhora. O cachorro ele caiu do 13º andar, a senhora de 75 anos e o cachorro morreram. Uma menina que estava do outro lado da rua, ela foi correr para ajudar, foi atropelada, morreu. E um cara que viu tudo ficou tão apavorado que teve um infarto e morreu também. Final da história, 4 mortes e um acidente só. Quer dizer, a providência divina às vezes toma medidas, né, que para a gente são incompreensíveis, né? Mas esse caso, que é verídico, isso não é uma história, isso aconteceu de fato na Argentina, nós temos também uma experiência de alguém que morreu pelo susto, né, pela emoção do que presenciou. Eu fui ateu, iniciou o Ivo. Ateu convicto de que estava certo. Steve, eu acho que o pai queria falar. Oi? Diga aí. Eu só porque eu estou com a tela aberta, eu não vi. Fique tranquilo. Eu só queria falar como é rico. Para a gente pode achar banal, mas não é. Você pode ter todas essas religiões, tudo isso, mas o único que dá o pulo do gato é o kardecismo, o espiritismo, umbanda, tudo que você queira falar ligado a isso, porque são eles que passam informação para a gente. Se você for olhar no fundo, ficamos todos dizendo, tá, a gente não passa por voz, simplesmente fica dizendo, você quer saber o que está acontecendo, aonde eu estou, o que aconteceu comigo, que mundo é esse? Sabe? E essas perguntas que ele faz, eu fazia também quando estava às vezes desdobrado. É uma coisa incrível, porque é assim mesmo como você se sente, você está na matéria e de repente você piscou os olhos e você está no outro mundo. Então você pensa que você desmaiou, que você não é você, entendeu? Essa, como ele fala, você pensa que é outro. Isso acontece, pessoal, é assim mesmo. Só que quando a gente já partir para o outro lado, a gente já vai ter esse amadurecimento, vai ter esse conhecimento, é só isso. É o único diferencial que tem da gente para os demais, entendeu? Porque a fé, a religião, a oração, é tudo força de Deus, né? Atuando sobre a gente. Mas esse conhecimento a mais, esse que a mais, é que faz a diferença do outro lado, é só isso. Mas se a gente olhar por um outro prisma, esse conhecimento a mais pode causar em algumas pessoas o desencarne, uma aflição maior ainda, justamente porque você sabe o que pode acontecer e vai ter consciência de alguns deslizes que cometeu. Então, às vezes, a ignorância nem é um mal, de fato, é uma benécia, porque evita que a tua aflição seja, às vezes, muito maior do que necessário. Todos nós temos, com certeza, um nível de consciência e talvez até de um pouco mais de conhecimento com as realidades do mundo espiritual do que muitas pessoas. Mas isso também a gente não pode negar, que é aquilo que a gente já viu várias vezes. Quanto mais você sabe, maior responsabilidade. E não é só porque talvez eu saiba que eu não vou morrer que eu vou ficar mais tranquilo. Talvez isso me deixe mais angustiado, porque eu sei que a cobrança vai vir em cima do que eu sei. Então, se eu sei mais do que os outros, a cobrança pode ser maior do que nos outros. Silvio, pegando esse gancho que você acabou de falar, e olha só que coisa interessante. No lugar que eu frequento, como qualquer centro espírita, tem muita gente que passa por lá e vai embora, como aqui, frequenta aqui e vai embora, vai seguir outros caminhos. E só que às vezes perde o contato com o plano espiritual. Então, uma vez eu estava no lugar que eu frequento,
E aí eu estava assim, apareceu um monte de espíritos sentados, eu vi todos de costas, né? Como se fosse um cinema, né? Aí falaram assim, esses aí foram os que passaram por aqui e não ficaram. Então eles estavam tendo instrução. Aquela coisa que a gente até conversou, de repente, seja o centro espírita a nossa casa, seja um portal, um posto avançado, entendeu? Então eu vi eles ali, estava tudo tranquilo, sabe? Eles não estavam com a consciência pesada, porque aquela coisa Deus não viola, cara. Aí o que acontece? A pessoa ele sente aquilo e pede perdão. Sou eu que estou falando, tá? Falando dessa desorientação que a pessoa fica. Aí ele vai, olha, me dê uma outra oportunidade. Eu já vi eu falando assim no plano espiritual, desdobrando, eu me quero outra oportunidade e foi me dada. Porque o que acontece? As provas tem aqui e tem lá. E aí o que acontece? As provas aqui, às vezes você até sente que é uma provação que está passando perante uma pessoa X, em qualquer situação. E também tem os desdobramentos que você passa por provações do outro lado. Então, eu tive uma vez uma provação, que eu não me lembro mais detalhes, mas só me lembro desse detalhe, que os espíritos me alertaram. E eu falei assim, eu estou pronto. E falhei. E quando eu falei, cara, eu fiquei com crise de... Esse remorso que você falou, sabe? É uma coisa profunda porque dói na alma. Aí eu falei assim, naquela dor da alma, eu pedi, me dê uma segunda oportunidade. E essa segunda oportunidade foi me dada tempos depois, assim, X anos depois, foi me dada a oportunidade e eu fui aprovado. E aí voltei todo feliz e radiante, alegre, e fiz uma oração de agradecimento por essa oportunidade. É só isso que eu queria falar. Essa questão da desencarnação, né, como ele contou aqui, e outros casos, tem um livro sobre essas questões de desencarnação que eu acho muito interessante, é aquele O Céu e o Inferno, do Kardec. A segunda parte, eu acho ela muito, muito bacana, porque é só uma compilação de espíritos contando como é que foi o processo da desencarnação deles. Então, tem as formas mais variadas, né? Espíritos que eles tiveram uma boa recepção, outros que não tiveram, e cada um vai contando como que foi a sua experiência. E tem um que era um ferreiro, e esse ferreiro, ele era um homem, assim, muito bom. As pessoas gostavam todas, era uma pessoa que realmente buscava ali o seu caminho espiritual, e ele morreu de uma maneira super trágica, assim, parece que, ele conta ali, não vou nem contar aqui, mas e as pessoas ficavam perguntando, mas como ele era uma pessoa tão boa e morreu dessa forma tão, que foi tão terrível. E aí ele escrevendo que desde o momento em que ele nasceu, ele já estava ali, já tinha sido uma solicitação dele passar por aquela experiência, por conta de vários processos que ele, né, do caminho espiritual dele, então era algo em que ele passaria. Então, aparentemente foi algo que foi um acaso, mas já estava, né, pelo menos nesse caso, era algo que já era previsto, essa questão do desencarne. E no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno, tem outro caso interessante também, sobre esses desencarnes, assim, que são, né, que parece que são fatalidades, que foi nessa época do Carnaval, né, o livro conta naquela época do Carnaval, o Manuel Filomeno, junto com o Bezerra de Menezes e a equipe, eles foram cuidar de um homem que ele tinha sido assassinado. E aí eles foram auxiliar lá, e o Manuel Filomeno perguntou sobre aquela questão, porque ele teria que realmente que desencarnar. E aí ele falou assim, mas, né, como é que era o caminho espiritual dele? E foi por conta de uma briga. Aí ele falou assim, olha, esse aqui ele já estava realmente previsto para desencarnar por esse período.
Aí ele, mas então aquele outro, ele foi um instrumento, tal, ele falou assim, olha, ele que criou a confusão e aconteceu isso. Se não fosse, se ele tivesse sido maduro, teria sido por um outro tipo de fatalidade que não teria envolvido ninguém. Então, é como se, né, se ele tivesse ali maduro, ia ser de uma outra forma que ele desencarnaria, mas não numa situação com, né, que ele criou a confusão, a briga e acabou falecendo. Então, essa questão do desencarne são muito ricas, assim, para a gente. Cada um desses, a gente fica pensando, até essa questão de. Tem uns casos que eles passam por todo o processo do enterro. Eles são colocados no local do enterro para auxiliar o processo de aprendizado. Outros não, outros são poupados, outros já são levados para locais de acolhimento, outros ficam presos. É muito rico mesmo essa questão desse desencarne, sabe? Quer dizer, desse, né? Do desencarne. É isso. É bacana. Eu fui ateu, iniciou o Ivo. Ateu convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente, uma grave doença que me acamou. Aí, às vezes, me perguntava, será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio, porém repeli. Não era covarde. Aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar pelo fim. Não acreditar em nada é triste. Não se tem consolo e, pensando que acabamos, dá uma sensação agoniada. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levado ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não consegui entender nada. Não sabia orar. O pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levado para uma cidade do umbral, como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalhos para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo e Deus existe. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido, levado a um posto, agradecido e querendo ficar bom. Recuperei-me e passei a ser útil. Num posto, fiquei muito tempo. Depois vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver por aqui, tendo conseguido, pelo meu trabalho, elogios. Porque nunca fui preguiçoso. E trabalhar forçado como escravo é bem penoso. Mas aprende-se a trabalhar. Pedi para estudar. Penso que, se conhecer este mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando no umbral. 25 anos é muita coisa, mas foi justo. Quem descrê de tudo só é acordado pelo sofrimento. Aqui tem um ponto que eu achei muito interessante, quando ele fala que começou a entender, né, o que tinha acontecido e passou a recorrer a Deus, a pedir socorro. Mas o socorro não veio de imediato.
né? E isso faz a gente refletir, né? Às vezes, né, que a gente tenta tomar uma atitude ou se deixa levar por um pensamento, pela emoção, pelo desespero, mas que no fundo, a gente não entendeu aquilo, a gente não se conscientizou de verdade, não, não, não se predispôs a iniciar uma mudança de fato. E é uma coisa que a gente já viu em várias oportunidades aqui no nosso encontro, em vários livros que a gente já leu. O socorro sempre está disponível, mas ele não é feito aleatoriamente, nem sem um motivo real de necessidade. Então, ele podia já estar ali sabendo que Deus existe, mas ainda não tinha aquela crença, ele não havia mudado a sua essência, a sua vibração. E o socorro, como eu falei, está sempre disponível, aguardando que realmente a presença deles vá nos ajudar a realizar alguma mudança. Senão eles esperam até que esse momento chegue. Ivo, indagou Luísa, se você tivesse sido mal, iria sofrer mais? Certamente que sim. Acredito que mais e por mais tempo. Terezinha falou de sua desencarnação. Ela é calma, fala mansa, é muito simpática. Era muito religiosa, gostava muito de orar, mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí indagava a mim mesma, por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para um posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, fiquei tremendamente decepcionada por não ser como pensava e me tornei apática. Não queria nada, não queria escutar ninguém e pensei novamente. Que adiantou ter sido boa e devota? Deus estaria sendo justo comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro, vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador. Vê como valeu ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem o corpo morto, não tiveram a cura como você, não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa. Não me incorporei, só escutei. E voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e juntamente com orientadores, fui conhecer o umbral. Melhorei, saí da apatia e pude saber que minha desencarnação com sofrimento foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou e de ajudada passei a ajudante. Hoje tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria. Hilda, com simplicidade, narrou sua desencarnação. Estava feliz, casada com um homem que amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada, após a morte do meu corpo, para um posto de socorro. Como sofri! Esforçava-me para não me revoltar. Senti o choro dos meus pais e do esposo. Deixar tudo quando se é feliz não é fácil. Só se tivermos compreensão, como Patrícia, que também era feliz e continuou sendo. Meus pais pegaram a menina, minha filha, para criar,
e meu esposo voltou para a casa de seus pais. Sentia tanta falta deles, queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado minha filha. Queria estar encarnada, só pensando neles. Não dei atenção a mais nada. Tive de ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se de novo e tem outros filhos. Minha filha já é uma adolescente. Agora amo viver aqui, mas não foi fácil. Tudo o que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito. A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aula de anatomia, estudamos os pontos de força e vimos em filmes como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupo de 3 a 4 socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento e só podem realizar o desligamento imediato de poucas horas. Por isso, não são muitas tarefas. Vimos o trabalho deles em filme, quando faziam vários desligamentos. Depois deste curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após seu corpo ter morrido. Mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. E isso é muito interessante. Muitas pessoas acham que porque sabem determinada coisa, elas estão aptas a realizar aquilo a qualquer momento, para qualquer um. E não é bem assim que funciona. Tudo no universo segue, como é que a gente pode dizer, uma lógica, uma programação, e tem que ter uma previsão daquilo. Então, às vezes, a gente pode errar a mão achando que está ajudando. Então, a gente precisa ter muita consciência disso, do que realmente é o nosso papel. Qual o papel que nos cabe? Será que em todas as situações nós devemos intervir ou achar que podemos fazer melhor ou melhorar a vida de quem está sofrendo? Isso é uma reflexão que eu tenho tido cada vez mais. Qual é o meu real papel diante do universo, diante das pessoas que eu encontro na minha jornada, que partilham comigo da minha jornada? Alguém apitou aí, quer falar? Rapidinho que já deu a hora. Sabe qual é teu papel e o nosso? A caridade e o amor ao próximo. Toda hora vem isso na minha cabeça, toda hora vem tudo. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso. E outro detalhe, Silvia, eu posso quase que afirmar, falo assim em nome do grupo, todos nós trabalhamos fazendo caridade no plano espiritual, equipes de socorro no umbral, postos de socorro, porque a gente faz um trabalho de caridade aqui na matéria, fazendo oração, fazendo trabalho de sopão, qualquer coisa assim, de abrigo, vai em educandários, tudo isso aí no plano espiritual é a mesma coisa. Esse é o nosso papel. Você pode ter essa... Eu estou falando assim, falando por você, Silvio, me desculpe, mas é isso, o seu coração é muito grande, não só o seu, de todos nós aqui, transborda de amor, transborda. Por isso que esse grupo, eu me identifiquei com esse grupo. É só isso que eu queria falar, que já deu a hora.